Abra sua Bíblia em Gênesis 26, versículo 1 e seguintes. Sobrevindo fome à terra, além da primeira que aconteceu nos dias de Abraão, foi Isaque à cidade de Gerar, ou ao rei, ou a região, de Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse a Isaque: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e lhe darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos e os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaque então ficou em Gerar. Perguntou-lhe os homens daquele lugar a respeito de sua mulher, tipo assim: quem é essa mulher que está com você? Ao invés dele falar que a mulher dele, ele dá um vacilo e fala: é minha irmã. Pois ele temia dizer: é minha mulher. Para que, dizia ele consigo mesmo, os homens do lugar não me matem por amor de Rebeca, porque ela era formosa de aparência, ela era linda. Ora, tendo Isaque permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhando da janela, viu que Isaque acariciava Rebeca, sua mulher. Era um momento de um abraço e um beijo caliente. Abimeleque assustou-se e viu que ali não era a irmã, era a mulher dele, a esposa dele, porque eles estavam ali nas preliminares. Então Abimeleque chamou a Isaque e lhe disse: é evidente que ela é sua esposa. Como, pois, disseste a minha irmã? Respondeu-lhe Isaque: porque eu dizia, para que eu não morra por causa dela. Disse Abimeleque: que é isso que nos fizeste? Facilmente algum do povo teria abusado de tua mulher, e tu, atraído sobre nós grave delito. E deu esta ordem a todo o povo: qualquer que tocar na mulher, nesta mulher ou neste homem, certamente morrerá. Versículo 12. Semeou Isaque naquela terra, diga mais forte. Recolheu, e no mesmo ano, recolheu a 100 por um. Diga. Recolheu, porque o Senhor o abençoava. Dê um glória a Deus. Versículo 13. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo, possui ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus passaram a ter inveja dele. É diferente hoje? Essa semana eu estava com um discípulo, um irmão, fomos ao sítio para orar, conversávamos, e aí ele me falava de um personagem bíblico, que era um homem desequilibrado emocionalmente, e depois ele falou de um outro que é Saul, e eu disse para ele:
Saul fez todas as loucuras que fez, porque Saul não estava com o seu caráter treinado. Saul foi alçado ao reino, a posição de rei. Aí ele olhou e disse: é. Disse: veja a diferença de Davi. Davi foi treinado, isto é, todas as lutas que Deus permite na nossa vida têm um propósito. Guarde isso: não é te matar, não é te destruir, não é te humilhar. As lutas têm um propósito: treinar você para as grandes bênçãos, para as grandes conquistas. Porque quem não passa pelo treinamento, quem não tem o caráter ajustado, essa pessoa não permanece em pé. Não permanece em pé na luta e não permanece em pé nas vitórias. Desvia, faz lambança, faz besteira, fica grande, fica vaidoso, fica orgulhoso. E não é diferente daquilo que acontece, por exemplo, com uma pessoa que ganha as coisas e não lutou, e não esforçou por elas. Um filho que nunca trabalhou, que o pai não colocou para trabalhar, que desde cedo o pai não pôs para malhar, que deu tudo na mão. Se ele recebe a herança, essa herança não prevalece. Em pouco tempo ele vai acabar com tudo, e ele será uma pessoa vaidosa, orgulhosa, arrogante. Porque são as lutas que nos moldam. Dê um glória a Deus aí. Coisa linda é quando você tem uma história para contar e você olha para trás e você diz assim: eu já passei por esse caminho, eu já passei por dificuldades, eu já chorei, eu já sofri, eu já gemi, eu passei pelo vale da sombra da morte. O que eu tenho é fruto de esforço, de conquista. Tudo foi difícil, mas foi bom. Foi-me bom ter passado pela luta. Ao final, você dirá isso. Isaac está na escola do treinamento de Deus. Na escola do treinamento de Deus, ele está sendo preparado. Preste muita atenção para você entender quando você lê sobre Israel. No tempo de Abraão, ou de Abrão, que depois Deus mudou o nome e colocou mais um A, Abrão, existiam, como ainda existem hoje, inúmeros deuses. As pessoas adoravam milhares de deuses, mas elas não conheciam o Deus verdadeiro. Eu estou falando do tempo de Abraão, porque em cada tempo Deus teve que levantar alguém, como foi no tempo de Noé, como foi no tempo de Enoque. Mas com referência a Abraão, que é pai de Isaac, Deus chega para ele, que era de uma família idólatra, uma família de pagãos, uma família muito próspera por sinal. E Deus chega a Abraão e faz-lhe um desafio e diz: sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Deixa tudo, deixa aí, deixa a família, deixa o país, deixa os amigos, deixa a sua geografia e anda em fé. Mas Deus não disse que lugar é esse, não fala se ia tudo beleza, se tudo daria certo o tempo todo, não, porque Deus queria se revelar gradativamente a ele, e para que a partir dele as nações da terra fossem abençoadas. A Bíblia diz que nós somos abençoados por causa de Abraão, por causa de Isaac, por causa de Jacó. Nós somos herdeiros deles, eles seriam pais das nações da terra. Então perceba que Deus levanta Abraão e manifesta a sua glória para que as nações, os povos conhecessem o verdadeiro Deus através da vida de Abraão. Ele dá vacilos, porque a sua fé está sendo forjada, a sua fé está sendo temperada, a sua fé está sendo moldada, ele está crescendo em degraus.
até depois finalmente tornar-se o pai da fé, como a Bíblia fala. Quando ele sai, ele comete um erro. Deus falou para ele sair, ele e Sara. Ele leva o sobrinho junto. Por quê? Porque chegar uma família, um homem e uma mulher, casados há muito tempo e não ter filho, era uma vergonha, uma derrota. Por isso, leva o sobrinho. E esse sobrinho só trouxe problema para ele. Em outra ocasião a gente fala sobre isso. Quando o negócio apertou, que veio fome na terra, ele foi para o Egito. Deus nunca mandou que ele fosse para o Egito. Chegando no Egito, ele com medo de morrer, porque Sara era muito bonita, ele fala, se perguntar, você fala que você é minha irmã, hein? Você não fala que você é minha mulher. Falou que era irmã, então o faraó mandou buscá-la e levou para o harém. Até que teve uma intervenção de Deus para resolver esse problema, para que ela fosse devolvida. Vacilo. Isso está no capítulo 12, no capítulo 20 de Gênesis, ele vacila novamente. Agora ele está exatamente nessa mesma região, nesse mesmo lugar para onde foi Isaac, em Gerar. Abimeleque não é um nome de uma pessoa, é uma figura como o faraó. Vários reis levaram o nome de faraó. Abimeleque é um nome, uma referência a um rei. Então no tempo de Abraão o rei era Abimeleque, o nome é Abimeleque. No tempo de seu filho era outro rei, mas continuava permanecendo o nome Abimeleque. E Abraão vacilou, mentiu novamente, e depois essa história se repete na vida do filho, e nós vamos tratar sobre essas coisas. Isaac está entre a promessa e a difícil realidade. Qual a realidade? A fome. Só quem passa fome sabe o que é isso. Ou já passou? Um homem rico vê o gado morrendo, tudo que tem desfalecendo, tudo que tem se dissolvendo. Então ele é tentado a ir para o Egito. Por que o Egito? Porque o Egito eram as melhores terras cobertas pelo rio Nilo. As melhores planícies, as terras mais férteis. Só que Deus intervém e fala para Isaac, não desça para o Egito. Permanece na terra, que eu vou te abençoar. O detentor das promessas, Isaac, enfrenta as lutas de todos os mortais. Eu quero que você entenda que não é só você que passa por luta, todo mundo passa por luta nessa vida. A diferença é como nós nos portamos em meio às lutas. Disse Jesus, no mundo tereis aflições. Tem algumas verdades para nós aqui, eu quero que você as receba. A primeira é: a obediência tira nossos olhos da crise e coloca em Deus. Dê glória a Deus. Quando eu decido obedecer, eu estou dizendo: o mar não está para peixe, a terra não produz, a coisa está difícil. Ou você olha no corpo, tem dor, você olha para um lado, tem problema, você olha para outra, a porta está fechada, mas você decide andar em obediência, sabendo que aquele que te prometeu é fiel e a sua palavra é perfeita e pura. E havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaac, Abimeleque, rei dos filisteus em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. A tendência minha, sua, nossa, é na hora do problema, da dificuldade, a gente procurar caminho mais fácil. Não há problema em procurar saídas, não há problema em procurar caminhos fáceis, porque às vezes burrada é procurar caminho difícil. A questão não é essa, a questão é aonde Deus quer que eu esteja, qual geografia Deus quer que eu esteja, o que Deus quer me ensinar. Às vezes a gente conversa com um adolescente: que curso você quer fazer? Juiz.
Aí passa uns dias, juiz, dá um trabalho. Quero ser médico. 7 anos estudando e vai mudando, vai baixando. Por quê? Porque a nossa tendência é procurar as coisas mais fáceis. Eu falo, vocês repetem: obediência tira os nossos olhos da crise e coloca em Deus. A palavra de ordem é: ouça a voz de Deus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito. Por que Deus apareceu? Porque ele tinha intimidade com Deus, porque ele conversava com Deus, porque ele falava com Deus. Eu quero te desafiar. Deus tem um caminho lindo traçado de comunhão para você, de intimidade com você, para você poder não apenas ouvir falar dos feitos e fidelidade de Deus, mas você poder dizer: Deus falou comigo, Deus ministrou meu coração, eu tive a presença de Deus. A fé dos outros, ela nos fortalece, nos edifica, mas nós não podemos andar o tempo todo na fé dos outros. Nós precisamos ter as nossas próprias experiências com Deus. Aquilo que Deus fazia no jardim do Éden, que na viração do dia, Deus descia para conversar com Adão e Eva. Eu quero te dizer que Deus quer ter essa comunhão com você. Através da morte de Jesus na cruz do Calvário, depois da sua ressurreição e ascensão, Ele disse: eu vou mandar o Consolador, o Espírito Santo. Ele vai habitar dentro de vocês. Sabe o que é isso? É que o Espírito Santo habita dentro do coração daquele que abriu o coração, abriu a boca e confessou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Eu quero te dizer que o Espírito Santo quer ter comunhão com você, Ele quer conversar com você. É Deus descia no tabernáculo, só que agora o tabernáculo é o seu coração. Então o Espírito de Deus quer tabernacular com você. Eu sempre digo que as crises nunca nos deixam do mesmo jeito. Ou a gente melhora, fica uma pessoa melhor, ou a gente piora, fica mais azedo, revoltado, depressivo e por aí vai. Como eu disse, Abraão já havia cometido o erro de descer ao Egito. Talvez num momento de fraqueza de fé, uma fé ainda vacilante, ele desce ao Egito fugindo da fome. Gênesis capítulo 12, versículo 10. Não nos diz a palavra que Deus o enviou ao Egito, ele foi por conta. Deus havia enviado a Abraão, era a terra da promessa. A ideia, e é interessante a gente entender isso, que a ideia que a gente tem é que o lugar da bênção, o lugar da promessa é um lugar que não tem luta, que não tem problema, que não tem dificuldade, que não tem oposição, que não tem dor, que não tem sol queimando a muleira. Onde está um jardim florido, está tudo certo. Não! O lugar da promessa é o lugar da obediência. Aí a promessa se revela. Você pode dar um glória a Deus? Abraão mente e causa uma grande crise no Egito, e sua permanência é declarada indesejável. Antes, porém, Sara sofre um possível assédio por parte de Faraó. Gênesis capítulo 2, versículo 15. Eu estou te dando um para casa, leia desde Gênesis 12 para você acompanhar essas histórias todas. E Deus começa a amaldiçoar, mandar pragas sobre o Egito nesse tempo, para que Faraó pudesse liberar Sara para ir embora. Faraó indeniza Abraão por causa de perdas e danos e tal, Gênesis 12, 16, e diz que ele deu a ele muitos bens, muito gado.
Estudiosos acreditam que nessa ocasião, Faraó tenha dado a Abrão Agar, porque ela era egípcia. Preste atenção, Rashi, um rabino, citando o Midrash, que é isso? É uma exposição dos versículos da Torá, que foi extraída pelos rabinos em busca do verdadeiro significado da Torá e a transmissão dos ensinos orais. Então esse rabi, ele chega a dizer que Agar era filha de Faraó, que ao constatar o que Deus operara no Egito contra Faraó, ele decidiu dar a sua própria filha, dizendo: é melhor que ela seja uma escrava na casa deste homem do que uma princesa em qualquer outro lugar. Há indícios de que ela realmente não estava acostumada a maltratos, que ela não era escrava. Porque quando o tempo passa e Sara não engravida, e Sara dá um vacilo na caminhada de fé, tira os olhos da promessa, tira os olhos de Deus e olha para a circunstância, ela é estéril e está velha. Então ela chega para Abrão e diz assim: toma minha serva, a minha escrava, durma com ela, engravide ela. Porque quando a escrava paria, ela paria já nos braços da senhora, da patroa. Ela já não pegava mais a criança, essa criança, assim como a escrava, pertenciam à senhora. Só que depois que ela engravidou, veja que ela não tem mentalidade de escrava. Ela disse assim: peraí, quem vai ser a mãe das nações sou eu, porque eu é que estou grávida dele. E vira uma confusão. Depois que esse menino nasce, confusão. Antes ainda, Sara a tratou muito mal, enciumada com tudo aquilo, com a gravidez dela. E diz a Bíblia que ela fugiu. Escravo não fugia. Então, isso vem confirmar que Agar não era escrava. Olha o tamanho do problema, que o vacilo na fé de Sarai e Abrão trouxe para a promessa, para a vida deles, e com consequências até hoje. Abrão e Sarai se precipitaram, e eles geraram de uma egípcia Ismael. Como a promessa de Deus já estava sobre Abrão, este menino que nasceu, que é filho de Abrão, também é abençoado, possivelmente como uma parte do projeto que estava preparado para Isaac, mas que foi desestabilizado na linha da história pelos movimentos imprudentes do casal Abrão e Sara. Os árabes são descendentes de Ismael. Ouça-me, não repita os erros de seus antepassados. Porque quando o negócio aperta, o que é que Isaac quer fazer? Ir para o Egito, para onde foi seu pai. Talvez seu pai tenha sido ou seja um alcoólatra, e agora que você está em crise, você é tentado a fazer o que seu pai fazia. Quais são os riscos que você tem? Quais são os tipos de problemas que vêm da sua família? Que na hora do abalo emocional, você é tentado a voltar a andar por esses caminhos. Olha só o que eu estou te dizendo. Não repita os erros dos seus antepassados e nem os seus. Quem se drogava, aí vem uma crise, um problema, alguma coisa que o desestabiliza. Qual é a tentação? Buscar segurança na droga, ou na bebida, ou na prostituição. Você sabe
qual é a área de luta. O que é que vem desde os seus antepassados, ou as coisas que você mesmo praticava. Para ouvir a voz de Deus, é preciso andar com Deus. Intimidade é a palavra. E Deus lhe diz: fica na terra que eu te disser. A palavra para ele é: fica firme nesse tempo difícil. Olha para mim, por favor. Eu não sei que tempo difícil você está passando. Se é no campo das finanças, na sua família, nas suas emoções, seus relacionamentos, no campo profissional. Eu não sei o que é, mas eu quero te dizer que Deus manda te dizer: fica firme nesse tempo difícil. Não volte atrás, não vacila, não vá pelo caminho mais fácil, não volte a fazer aquilo que é a tendência que você já fazia antes. E Deus está dizendo para ele: peregrina na terra, fica nessa terra. Talvez você pense, foi fácil para Isaac obedecer, pois um anjo do Senhor apareceu-lhe e disse tudo o que ele deveria fazer. Mas lembra que disse da fome extrema que existia na terra? Estava pior do que a Venezuela, simplesmente isso. Fome extrema. Todos naqueles dias descendo para o Egito, para buscar sobrevivência. O Egito na época era a maior potência em todos os sentidos. Então Deus vai na contramão, a multidão está indo. Milhares de peregrinos indo para o Egito, deixando a terra. E Deus diz para ele: não vá, não repita o que seu pai fez, porque trouxe dores. Fica na terra que eu vou te abençoar. Isso é o que eu quero te dizer. Ainda que as cortinas hoje estejam fechadas, que as portas estejam fechadas, que não haja luz no fim do túnel, que as lâmpadas não se acendam, que as portas não se abram, eu quero te dizer: fica na presença de Deus. Ouse confiar no Senhor. Deus vai na contramão de tudo e diz para Isaac ficar em Gerar, onde havia poucos recursos, e não ir para o Egito, onde todos estavam indo. Veja que Isaac foi obediente às palavras de Deus. E esse é o primeiro passo para quem quer ser abençoado pelo Senhor. Olha para quem está do seu lado. Qual é o dedo de profeta? Mostra aí. Esse. Olha para essa pessoa e diga: não fuja na hora da crise. Fica firme. Diga mais para ela, diga assim, mas diga firme. Diga assim: eu preciso que você fique firme. Eu preciso que você não desista. Nós vamos vencer juntos. Nós vamos encarar as lutas juntos e vamos vencer. Não procure o caminho mais fácil. E o Senhor diz: e eu serei contigo e te abençoarei. Quando você compra um carro, vem um manual. Você compra uma geladeira, tem um manual. Não tem? Quando Deus te constituiu nessa terra, Deus também fez um projeto para você. Então aprenda a não ir pelo caminho mais fácil. Aprenda a andar dentro do projeto. O que tu queres que eu seja, o que tu queres que eu faça, porque você tem todas as credenciais para ser exatamente a pessoa que Deus te chamou para ser.
senão você vai estar em outra área e vai ser infeliz. Quando nós fazemos aquilo que nós somos chamados para fazer, não é trabalho, é prazer. A gente tem alegria no que faz. Quando você está trabalhando e você não tem alegria no que faz, é um peso constante. Você precisa avaliar se você não está fora do seu chamado, daquilo que Deus, do seu DNA, daquilo que Deus te chamou para fazer. Você gosta do que faz? Então fala aí, você tem prazer no que faz? Com certeza. Você está dentro do propósito. O cumprimento das promessas está condicionado à obediência. Você sabe o que Deus te diz aqui hoje? Eu, diz o Senhor, é que sei os planos que eu tenho a seu respeito. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Você acha que Deus te fez para sofrer, para ser infeliz? Não. Não. O diabo, ele é anti-Deus. O ministério dele é matar, roubar e destruir. Então tudo que em toda a sua história, quantos levantes do diabo para tentar destruir você? Muitos de nós ficaram com muitas sequelas, ou muitos de nós ficamos com muitas sequelas. Mas eu quero te dizer que o Espírito Santo de Deus quer te curar de todas elas. Habita na terra e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Isso é, o que eu prometi está intacto, mas depende de você. Fica firme, não saia do propósito. O resto é com Deus. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e te darei todas as terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Brasil! Porque Abraão obedeceu a minha palavra. Isso é, Abraão foi crescendo em fé. Deus vacilos, como eu e você. Quantos a gente já deu e que não dá mais? Corremos risco de dar vacilos em outras áreas, mas em algumas a gente já tira de letra, não é verdade? Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos e os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. E aí o Senhor diz assim: eu serei contigo. Aleluia. Serei contigo. 4 verbos fortes: serei contigo, te abençoarei, te darei as terras e multiplicarei a tua descendência. Preste atenção que essa palavra que eu vou falar aqui, ela é muito forte. Nossa obediência decreta o futuro da nossa posteridade. Deus diz assim: na tua descendência serão abençoadas as nações da terra. A nossa obediência é semente de bênção para as nações da terra, é semente de bênção para os seus filhos, para a sua descendência. É isso. Isaac permaneceu firme contra todas as possibilidades. E diz o texto: ficou, pois, Isaac em Gerar. Agora preste atenção no aviso. Cuidado com as memórias do passado, elas podem te enganar na hora da crise. Ficou na cidade. Preste atenção. Não é porque você está no centro do propósito de Deus, está onde Ele te chamou para estar, que o diabo não se levante contra você. Ele quer te tirar, ele quer te desestabilizar, ele quer te tirar do propósito. Aí ele fica em Gerar. Os homens da cidade bateram o olho em Bebeca, em Rebeca. E olha para você ver como é que as memórias voltam. Ele agiu do jeitinho que o pai agiu no passado.
caminho neural foi formado na sua mente, com essa história de como o pai agiu, e agora na hora do problema, da insegurança, ele é tentado a fazer do mesmo jeito. Portanto, abra teu olho. Olha só, perguntando-lhe os homens daquele lugar a respeito de sua mulher, ele disse: é minha irmã. O que é que seu pai falou sobre sua mãe? É minha irmã. Pois ele dizia: é minha irmã, pois temia dizer é minha mulher, porque dizia ele consigo: os homens do lugar vão me matar por amor a Rebeca, porque ela é muito formosa de aparência. Ela era também um avião. Isaque repetiu o erro de seu pai Abraão, ele mentiu. Ora, tendo Isaque permanecido por ali muito tempo, Abimeleque olhou da sua janela e viu que Isaque acariciava a Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou Isaque e lhe disse: é evidente que ela é sua mulher, cara, o que é isso? Como é que você falou que ela é sua irmã? Respondeu Isaque: é porque eu dizia para que eu não morra por causa dela. Disse Abimeleque: o que é isso que você nos fez? Só que Abraão tinha feito a mesma coisa, não só no Egito, como também nas terras de Gerar. Você entendeu? Na hora da pressão, nós corremos o risco de voltar a fazer. Já viu gente que fala assim: eu bebi de novo porque eu estava muito mal. Eu estava me sentindo muito pressionado. Já viu isso? Aí afogou-se na bebida. Você já viu gente que volta para a prostituição porque está mal? Gente que volta para a bagunça, para o crime porque está mal. Gente que volta para as drogas porque está mal. Só que Isaque venceu as pendências. Vencidas as pendências, diz o texto, Isaque plantou. E semeou Isaque naquela mesma terra, diga glória a Deus. E colheu naquele mesmo ano a 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Olha para quem está do seu lado e diga assim: tudo que você precisa é da bênção de Deus. Quais foram as pendências que ele venceu? De ordem emocional, que o negócio levantou tudo na mente dele de novo. O caminho que ele conhecia, que era o que o pai fez. Cuidado com os pecados, com as maldições familiares. Elas te rondam. Você será tentado a repetir os mesmos erros, a fazer as mesmas coisas. Ele também vence uma pendência que é geográfica. Ele decide: não é aqui, Deus mandou que é aqui, e eu vou ficar aqui, e eu vou plantar aqui. Olha para o chão, olha para o chão. Você imaginou plantar numa terra? Imagine isso aqui, isso é, uma terra que está árida, como num campo sem chuva. Porque não caiu uma chuvarada para ele plantar, não. Ele plantou com terra levantando poeira. A chuva que ele cria era a palavra de Deus, a chuva era a obediência. Ele decidiu plantar. Meu Deus! Ele decidiu obedecer, ele decidiu agir em fé. Portanto, guarde isso, a obediência nos impulsiona a semear. E semeou Isaque naquela terra. Ouça, só a fé nos faz plantar em tempo de crise. Dê glória a Deus. A gente tem dado aqui todo domingo uma oportunidade para você investir na sua prosperidade. Na hora do dízimo e oferta, essa é a hora. Mas ainda tem um app aqui, que a gente fala assim: nós estamos construindo lá no sítio, nos ajude. Aí você olha e pensa assim: eu tenho tanta conta para pagar amanhã, eu estou com tanta coisa para fazer, tanto problema para resolver, ou eu tenho medo de ficar pobre. Você já viu gente que tem dinheiro, mas tem medo de ficar pobre? Tenho medo.
Então, quando você dizima, você está devolvendo de Deus. Quando você está ofertando, você está investindo na sua prosperidade. Só a fé nos faz plantar em tempo de crise. Diga comigo, Isaac colheu a 100 por 1, porque em fé semeou abundantemente. Diga comigo, só colhe muito quem planta muito. É assim. Diga, quem planta colhe. Se você planta ingratidão, você colhe. É assim. Se você planta desonra, você colhe. Mas quem planta fidelidade, colhe fidelidade. Quem planta honra, colhe honra. Quem semeia bens, bênçãos, abençoa as pessoas e abençoa as coisas de Deus, é um abençoador, vai colher a 100 por 1. Nunca vi falar de alguém que quebrasse porque abençoava os outros. Você está semeando, Deus vai te prosperar. Ande pelo caminho da honra, plante sementes de honra. Olha para mim, estou terminando. A Bíblia diz, filhos, obedeçam aos vossos pais. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Qual é a promessa? Para que você vá bem, isso é, seja bem sucedido na terra e tenha longa vida sobre a face da terra. Hoje você desonra o pai, desonra a mãe, você responde, você trata mal, você fala, eles querem o melhor para você, você quer o pior, você quer fazer só as coisas erradas. Você está plantando semente. Xinga pai, xinga mãe, não presta conta, você está plantando semente. Você está plantando um futuro infeliz, uma desgraça para a sua vida. E quando você tiver os seus filhos, o que vai acontecer? Eles vão te pagar e pagar com sobra. Porque a colheita é sempre maior do que o plantio. Então obedeça, para você ser feliz, ser bem sucedido. Obedeça. Obedeça por você e obedeça pelos seus filhos, porque amanhã você vai ter. Gênesis 26, 12, a parte B diz, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, a 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Prosperidade, diga, prosperidade, riqueza, é o resultado da obediência. Fique em pé. Engrandeceu-se o homem, e ia enriquecendo-se, até que se tornou muito poderoso na terra. Tinha milhares de ovelhas, milhares de vacas e muita gente de serviço. Isaac obedeceu quando não havia motivo aparente, vantagem aparente, em não descer ao Egito. Obedeceu quando decidiu semear muito numa terra seca. Portanto, eu lhe digo, seja um abençoador. Plante as melhores sementes e deixa o resto com Deus. Põe a mão como quem recebe. Diga assim, Senhor Jesus, eu entendi a tua palavra e a recebi. Eu não vou voltar atrás. Eu vou perseverar. Eu vou andar em obediência rumo às promessas. Eu vou plantar as melhores sementes e eu vou colher a 100 por 1. Eu estou debaixo desse decreto que o Senhor liberou a Abraão e Isaac. Neles todas as nações da terra. E a Abraão o Senhor disse: as famílias da terra seriam abençoadas. Eu sou
esse que recebe essas bênçãos, em nome de Jesus.